Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem perder completamente o interesse por homens que as tratam como rainhas, mas desenvolvem uma obsessão quase doentia por aqueles que agem como se elas fossem invisíveis? É quase como se o cérebro feminino tivesse um bug de programação que as faz perseguir justamente aquilo que foge delas. Existe uma pesquisa da Universidade de Harvard que revelou algo absurdo. Mulheres demonstram 73% mais atividade neural quando interagem com homens que mostram sinais de desinteresse do que com aqueles que demonstram interesse genuíno. Traduzindo, quanto menos você se importa, mais elas se importam. Irônico, não é? O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que a sociedade moderna ensina sobre relacionamentos, especialmente aqueles conselhos açucarados de seja você mesmo e trate-a como uma princesa. O mestre da estratégia política já havia identificado esse padrão há mais de 5 séculos, numa época em que as pessoas ainda eram honestas sobre a natureza humana. Ele percebeu que o poder real não vem de quem se entrega completamente, como um cachorrinho abandonado, mas de quem mantém uma distância calculada. Enquanto você estava sendo ensinado a ser o cara legal, outros homens estavam aplicando psicologia estratégica sem nem saber. Hoje, vamos dissecar essa dinâmica através de 4 revelações que vão transformar completamente sua compreensão sobre atração e poder nos relacionamentos. Prepare-se para descobrir por que ser indiferente funciona melhor que ser interessado. O paradoxo da indiferença estratégica. Por que o desinteresse desperta a obsessão? A primeira lição que o pensador florentino nos ensina sobre poder é devastadoramente simples. Aquilo que está sempre disponível perde seu valor. Nos relacionamentos, essa verdade se manifesta de forma ainda mais brutal e hilariamente previsível. Quando um homem age como se uma mulher fosse nada, ele não está sendo cruel, está aplicando, consciente ou não, um dos princípios mais poderosos da psicologia humana, a teoria da reativância psicológica. É como se o cérebro humano fosse programado por um desenvolvedor sádico que achou engraçado nos fazer desejar justamente aquilo que não podemos ter. Pense em César, o imperador romano que conquistou Cleópatra não através de presentes caros ou declarações melosas de amor, mas mantendo-se como um enigma ambulante. Ele a tratava com uma cortesia distante que a deixava constantemente se perguntando: mas onde diabos eu estou na vida desse homem? Essa incerteza criou uma tensão psicológica que se transformou em obsessão pura. O homem que age com indiferença estratégica está, na verdade, criando um vácuo emocional. E aqui está a parte engraçada. A natureza humana detesta vazios tanto quanto detesta segunda-feira de manhã. A mulher se vê compelida a preenchê-lo, investindo cada vez mais energia emocional para decifrar esse homem que parece imune aos seus encantos. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Essa indiferença não pode ser uma performance teatral patética. Ela precisa vir de um lugar de abundância real. O homem que age como ela fosse nada, porque genuinamente tem outras prioridades, outros objetivos, outras opções, esse homem possui algo que a sociedade moderna raramente vê: autonomia emocional verdadeira. Steve Jobs exemplificava isso perfeitamente. Ele não perseguia mulheres como um vendedor desesperado batendo de porta em porta. Ele criava, construía impérios, mudava o mundo. As mulheres em sua vida sabiam que precisavam competir não apenas com outras mulheres, mas com sua visão revolucionária, seus projetos megalomaníacos, seu legado imortal. Essa dinâmica desperta algo primitivo no cérebro feminino, o instinto de conquista que a sociedade moderna tenta suprimir, mas que continua lá, latente como um vírus adormecido. Quando uma mulher percebe que não é o centro do universo de um homem, ela inconscientemente interpreta isso como prova de que ele possui valor superior. Afinal, apenas homens de alto valor podem se dar ao luxo de não estar mendigando validação feminina.
A neurociência confirma essa cruel ironia através dos estudos sobre dopamina. O cérebro libera mais dopamina na antecipação de uma recompensa incerta do que na certeza de recebê-la. O homem previsível, sempre disponível, sempre babando de interesse, oferece certeza. E certeza é o assassino silencioso da paixão. O paradoxo da indiferença estratégica. Por que o desinteresse desperta obsessão? A primeira lição que o pensador florentino nos ensina sobre poder é devastadoramente simples. Aquilo que está sempre disponível perde seu valor. Nos relacionamentos, essa verdade se manifesta de forma ainda mais brutal e hilariamente previsível. Quando um homem age como se uma mulher fosse nada, ele não está sendo cruel, está aplicando, consciente ou não, um dos princípios mais poderosos da psicologia humana, a teoria da reativância psicológica. É como se o cérebro humano fosse programado por um desenvolvedor sádico que achou engraçado nos fazer desejar justamente aquilo que não podemos ter. Pense em César, o imperador romano que conquistou Cleópatra, não através de presentes caros ou declarações melosas de amor, mas mantendo-se como um enigma ambulante. Ele a tratava com uma cortesia distante que a deixava constantemente se perguntando: mas onde diabos eu estou na vida desse homem? Essa incerteza criou uma tensão psicológica que se transformou em obsessão pura. O homem que age com indiferença estratégica está, na verdade, criando um vácuo emocional. E aqui está a parte engraçada. A natureza humana detesta vazios, tanto quanto detesta segunda-feira de manhã. A mulher se vê compelida a preenchê-lo, investindo cada vez mais energia emocional para decifrar este homem que parece imune a seus encantos. Mas aqui está o segredo, que poucos compreendem. Essa indiferença não pode ser uma performance teatral patética. Ela precisa vir de um lugar de abundância real. O homem que age como se ela fosse nada, porque genuinamente tem outras prioridades, outros objetivos, outras opções, este homem possui algo que a sociedade moderna raramente vê: autonomia emocional verdadeira. Steve Jobs exemplificava isso perfeitamente. Ele não perseguia mulheres como um vendedor desesperado batendo de porta em porta. Ele criava, construía impérios, mudava o mundo. As mulheres em sua vida sabiam que precisavam competir não apenas com outras mulheres, mas com sua visão revolucionária, seus projetos megalomaníacos, seu legado imortal. Essa dinâmica desperta algo primitivo no cérebro feminino, o instinto de conquista que a sociedade moderna tenta suprimir, mas que continua lá, latente como um vírus adormecido. Quando uma mulher percebe que não é o centro do universo de um homem, ela inconscientemente interpreta isso como prova de que ele possui valor superior. Afinal, apenas homens de alto valor podem se dar ao luxo de não estar mendigando validação feminina. A neurociência confirma essa cruel ironia através dos estudos sobre dopamina. O cérebro libera mais dopamina na antecipação de uma recompensa incerta do que na certeza de recebê-la. O homem previsível, sempre disponível, sempre babando de interesse, oferece certeza, e certeza é o assassino silencioso da paixão. A psicologia do valor percebido. Como a escassez artificial cria dependência emocional. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Traduzindo para o português claro, a percepção da realidade é mais poderosa que a realidade em si. Nos relacionamentos, essa verdade se torna uma arma psicológica mais eficaz que qualquer técnica de sedução que você já viu. O homem que age como se uma mulher fosse nada está manipulando a percepção de valor através da escassez. É exatamente o mesmo princípio que faz um diamante valer mais que a água, apesar da água ser essencial para a vida e o diamante ser apenas uma pedra brilhante supervalorizada. A escassez cria valor percebido, e valor percebido gera desejo. É matemática emocional pura. Considere a estratégia de Warren Buffett nos investimentos. Esse homem nunca persegue oportunidades como um cachorro atrás de um osso. Ele espera pacientemente que elas venham até ele como um predador experiente. Quando finalmente decide investir, o mercado inteiro para prestar atenção, porque todos sabem que Buffett não desperdiça seu tempo precioso com qualquer porcaria. Sua atenção se tornou valiosa justamente porque é mais rara que honestidade em político. Da mesma forma, quando um homem distribui sua atenção de forma limitada e criteriosa, cada momento que ele dedica a uma mulher se torna exponencialmente mais valioso. Ela começa a valorizar uma simples mensagem dele mais do que horas de conversa melosa com outros homens que estão sempre disponíveis, como o atendimento ao cliente 24 horas.
A psicologia por trás disso é fascinante e um pouco cruel. O cérebro humano possui um sistema de avaliação automática que associa escassez com qualidade. Se algo é difícil de obter, deve ser valioso. Se alguém é difícil de conquistar, deve ter opções melhores. Essa lógica primitiva ainda governa nossas decisões emocionais, mesmo em pleno século XXI, quando deveremos ser mais evoluídos. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa dinâmica psicológica. A mulher que se vê ignorada por um homem de valor começa a questionar seu próprio valor, como se estivesse olhando no espelho e não gostando do que vê. Isso desperta o que os psicólogos chamam de necessidade de restauração da autoestima. Ela precisa provar para si mesma que é capaz de conquistar esse homem, não apenas para tê-lo, mas para validar sua própria atratividade. É como um jogo de pôquer, onde ele nunca mostra suas cartas, mantendo todos em suspense. A incerteza sobre seus sentimentos, suas intenções, seus próximos movimentos, mantém ela constantemente engajada no jogo como uma viciada em cassino. Cada pequeno sinal de interesse dele se torna uma vitória monumental, liberando uma dose massiva de dopamina que a vicia no processo de conquista. Napoleão Bonaparte dominava essa arte com maestria cirúrgica. Suas cartas para Josefina eram espaçadas, intensas quando necessário, mas sempre deixavam margem para dúvida como um quebra-cabeça incompleto. Ele nunca se entregava completamente, sempre mantinha uma parte de si mesmo como território inexplorado. Isso fazia com que Josefina vivesse em constante estado de conquista, sempre tentando decifrar e possuir completamente esse homem enigmático. A dependência emocional se forma quando a mulher começa a medir seu próprio valor através das migalhas de atenção que recebe dele. Sua autoestima fica condicionada aos momentos em que ele escolhe notá-la, criando um ciclo vicioso onde ela precisa cada vez mais da validação dele para se sentir completa. Mas espere, antes de continuarmos para o próximo princípio, me diga, você já percebeu essa dinâmica acontecendo na sua própria vida? Quantas vezes você viu uma mulher perder o interesse quando você demonstrou muito interesse e despertar quando você se afastou? Deixe nos comentários sua experiência, porque o que vem a seguir vai explicar exatamente como usar isso a seu favor. O melhor modo de manter o poder é nunca demonstrar que o possui, ensinou um mestre florentino. No contexto dos relacionamentos, isso se traduz na capacidade de influenciar sem parecer que está tentando influenciar. Basicamente, ser um manipulador tão habilidoso que nem parece manipulação. O homem que age como se uma mulher fosse nada está exercendo a forma mais sofisticada de poder, o poder invisível. Ele não precisa gritar como um vendedor de feira, ameaçar como um valentão de escola ou manipular abertamente como um político em campanha. Sua simples presença ausente cria mais impacto do que 1000 palavras melosas de outros homens. Observe como funcionam os grandes líderes empresariais. Elon Musk não precisa implorar por atenção da mídia como um influencer desesperado por likes. Sua escassez de declarações públicas faz com que cada tweet dele mova mercados inteiros como se fossem a palavra de um oráculo moderno. Ele entendeu que o silêncio estratégico é mais poderoso que a tagarelice constante de quem não tem nada relevante a dizer. Nos relacionamentos, essa dinâmica se manifesta através do que chamamos de controle por ausência, uma contradição que funciona melhor que lógica. Enquanto outros homens bombardeiam uma mulher com mensagens, como um spam emocional, ligações desesperadas e demonstrações patéticas de interesse, o estrategista faz o oposto. Ele se retira estrategicamente, criando um vácuo que ela se sente compelida a preencher. A genialidade diabólica dessa abordagem está na inversão completa de papéis. Tradicionalmente, o homem persegue como um cão de caça e a mulher escolhe como uma rainha em seu trono. Mas quando ele age com indiferença calculada, ela se vê na posição inédita de perseguidora. Essa inversão desperta instintos primitivos que a sociedade moderna tentou suprimir com discursos politicamente corretos, mas que ainda residem no inconsciente feminino como código genético. É importante entender que isso não é sobre ser um babaca cruel ou desrespeitoso como um adolescente revoltado. É sobre manter sua autonomia emocional e não permitir que sua felicidade dependa da validação de outra pessoa, como se você fosse um mendigo emocional.
O homem que age como se ela fosse nada não a odeia. Ele simplesmente não precisa dela para se sentir completo. Henry Kissinger, o mestre da diplomacia internacional, aplicava esse princípio nas negociações como um grande enxadrista. Ele nunca demonstrava ansiedade por um acordo, sempre mantinha alternativas na manga, sempre estava disposto a se retirar da mesa como quem tem opções melhores esperando. Essa postura fazia com que as outras partes se esforçassem mais para mantê-lo engajado, invertendo completamente a dinâmica de poder. O poder silencioso funciona porque desafia a necessidade humana fundamental de controle e previsibilidade. Quando uma mulher não consegue ler um homem como se fosse um livro aberto, quando não consegue prever suas reações ou garantir sua atenção, ela entra em um estado de alerta constante, que pode facilmente se transformar em uma obsessão pura. Mas aqui está o aspecto mais fascinante e cruel dessa dinâmica. Quanto mais ela tenta decifrá-lo, mais misterioso ele se torna. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você aplica, mais ela escapa entre os dedos. Essa dinâmica cria uma tensão sexual e emocional que pode durar anos, décadas até, como um vício que nunca é completamente saciado. O homem que domina essa arte sutil entende que sua maior força não está no que ele diz ou faz, mas no que ele não diz e não faz. Ele permite que a imaginação dela preencha as lacunas como um roteirista criativo. E a imaginação feminina é infinitamente mais poderosa e elaborada que qualquer realidade que ele poderia oferecer. A estratégia da virtude masculina. Como aplicar esses princípios de forma ética e construtiva? Como aplicar esses insights de forma que construa relacionamentos saudáveis ao invés de coletar troféus emocionais como um psicopata? O pensador florentino falava sobre virtude. Não virtude no sentido moralista de pastor evangélico, mas excelência prática na aplicação do poder. A verdadeira virtude masculina não está em manipular mulheres por prazer sádico como um adolescente descobrindo seus poderes, mas em desenvolver uma autonomia emocional genuína que naturalmente cria atração. O homem que age como se uma mulher fosse nada deve fazê-lo porque genuinamente tem uma vida rica e propósitos maiores, não porque está fingindo desinteresse como um ator ruim. Primeiro princípio da virtude. Construa uma vida que seja naturalmente atrativa. Jeff Bezos não precisava fingir estar ocupado construindo foguetes. Ele estava genuinamente criando um império que mudaria o mundo. Sua indiferença às opiniões alheias vinha de um foco laser em objetivos que transcendiam qualquer relacionamento individual. Quando você tem uma missão real, a validação externa se torna tão irrelevante quanto a opinião de um crítico sobre uma obra-prima. Segundo princípio, pratique a abundância mental real. Isso não significa ser um colecionador de mulheres como troféus em uma estante, mas desenvolver uma mentalidade onde você sabe que sempre existem opções, porque você se tornou uma opção valiosa. Um homem com abundância mental genuína não se desespera quando uma mulher específica não demonstra interesse, porque ele entende seu próprio valor como uma commodity rara no mercado. Terceiro princípio. Mantenha seus padrões elevados sem se tornar um tirano. O homem que age como se uma mulher fosse nada, muitas vezes o faz porque ela realmente não atende aos seus critérios elevados. Ele não está sendo cruel, está sendo seletivo como um curador de arte escolhendo peças para uma exposição. Quando você tem padrões reais baseados em valores, caráter e compatibilidade, a indiferença se torna natural, não forçada. Quarto princípio. Use o poder para elevar, não para destruir. A diferença entre um estrategista e um manipulador está na intenção final. O estrategista usa esses princípios para criar relacionamentos onde ambas as partes crescem e se tornam versões melhores de si mesmas. Ele entende que uma mulher que precisa conquistá-lo se esforçará mais para ser interessante, inteligente e valiosa. Winston Churchill aplicava essa filosofia até mesmo em tempos de guerra.
Ele mantinha uma distância estratégica que inspirava respeito e admiração, mas sempre com o objetivo de elevar sua nação e seus aliados a um patamar superior. Sua indiferença às críticas vinha de uma convicção profunda em seus princípios, não de arrogância vazia. O quinto e o mais importante princípio: seja genuinamente indiferente ao resultado. Aqui está o paradoxo final que poucos compreendem. Quanto menos você se importa em conquistar uma mulher específica, mais provável é que ela se sinta atraída por você. Mas essa indiferença só funciona quando é real, quando vem de um lugar de completude pessoal, não de fingimento desesperado. Pense como os grandes artistas trabalham. Picasso não pintava para agradar críticos ou conquistar mulheres. Ele pintava porque era só natureza criar. Essa autenticidade e foco em algo maior que relacionamentos românticos o tornava irresistivelmente atrativo. As mulheres eram atraídas não pelo que ele fingia ser, mas pelo que ele genuinamente era, um homem com propósito. A aplicação ética desses princípios significa usar sua indiferença estratégica para filtrar mulheres que realmente agregam valor à sua vida, não para acumular conquistas vazias. Significa criar relacionamentos onde ela se esforce para estar à altura do seu nível, enquanto você se esforça para ser digno da admiração dela. Lembre-se, o objetivo final não é ter poder sobre as mulheres, mas ter poder sobre si mesmo. Quando você domina a sua própria natureza, quando constrói uma vida tão rica e propositada que a validação externa se torna secundária, você naturalmente se torna um tipo de homem que age como se qualquer mulher fosse nada. Porque, comparada com a grandeza que você está construindo, qualquer pessoa individual realmente é apenas uma pequena parte de um quadro muito maior. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de receber um curso intensivo sobre a natureza humana que a maioria dos homens nunca terá coragem de enfrentar. A verdade é mais simples e mais brutal do que qualquer coach de relacionamento jamais admitiria. Mulheres são atraídas por homens que não precisam delas. Não por crueldade, mas por instinto. Não por sadismo, mas por programação evolutiva que ainda funciona como software desatualizado em nossos cérebros modernos. Aqui estão as estratégias práticas que você pode implementar imediatamente. Primeira estratégia: desenvolva uma vida tão rica e propositada que a atenção feminina se torne um bônus, não uma necessidade. Construa projetos, persiga objetivos ambiciosos, torne-se genuinamente interessante. Quando sua vida está completa, sua indiferença se torna natural, não forçada. Segunda estratégia: pratique a escassez controlada. Não esteja sempre disponível como um serviço de delivery 24 horas. Tenha horários, compromissos, prioridades que não incluem responder mensagens instantaneamente. Sua atenção deve ser um prêmio, não um direito adquirido. Terceira estratégia: mantenha sempre alternativas mentais. Isso não significa ser infiel, mas nunca colocar todos os seus ovos emocionais na mesma cesta. Um homem com opções age diferente de um homem desesperado, e essa diferença é perceptível a quilômetros de distância. Quarta estratégia: use o silêncio como arma. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda pergunta precisa ser respondida imediatamente. Nem todo drama precisa da sua participação. Às vezes, o que você não diz é mais poderoso que qualquer discurso elaborado. Lembre-se, o objetivo não é se tornar um psicopata emocional que coleciona corações partidos como troféus. O objetivo é desenvolver uma autonomia emocional tão sólida que você naturalmente se torna o tipo de homem que mulheres perseguem, ao invés de ser o tipo que persegue. A ironia final é deliciosa. Quando você para de precisar da validação feminina para se sentir completo, você automaticamente se torna mais atrativo para as mulheres. É como se o universo tivesse um senso de humor perversa. Agora você tem as ferramentas. A questão é, você terá a disciplina para aplicá-las? Ou vai voltar a ser o cara legal que termina assistindo de camarote enquanto outros homens conquistam as mulheres que você deseja? A escolha, como sempre, é sua. Mas agora, pelo menos, você sabe as regras do jogo. Se este conteúdo abriu seus olhos para realidades que você suspeitava, mas nunca conseguiu articular,
Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com aquele amigo que ainda acredita que ser cavaleiro é uma estratégia de sedução eficaz. E nos comentários, me conte, qual dessas revelações mais te impactou? Você já havia percebido esses padrões na sua própria experiência? E se você quer se aprofundar ainda mais nessas estratégias de desenvolvimento masculino e receber conteúdos exclusivos que não compartilho aqui no YouTube, acesse o link na descrição e conheça o Refúgio, nossa comunidade privada onde homens estratégicos se reúnem para discutir essas verdades sem filtros politicamente corretos.